quando elaborar uma análise de risco para trabalho em altura e quando elaborar uma permissão de trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar sobre esse tema. E aí, quando que eu faço uma análise de risco e quando que eu faço uma permissão de trabalho? Quando eu fizer uma permissão de trabalho, eu tenho que fazer análise de risco também ou não tenho? E aí, quando que eu faço um e quando que eu faço outro? Antes da gente dar essa resposta, não se esqueça. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente está com muito conteúdo relevante para vocês. Agora a gente está com uma série de treinamentos relacionados a trabalho em altura. Então acompanhe a gente aí, você que é instrutor ou quer ser instrutor de trabalho em altura, acompanhe a gente que a gente está trazendo muito conteúdo relevante para vocês, para ajudar vocês também no teu conhecimento técnico, tá? Então, vamos lá. Quando que eu vou elaborar uma análise de risco para trabalho em altura e quando que eu elaboro uma permissão de trabalho? Vamos ver à luz da norma, da NR35. A NR35 fala o seguinte, no item 35.4.5. Todo significa o quê? 100%, 100%. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Então, aqui está fácil. Quando que eu elaboro análise de risco? Para todo trabalho em altura. 100% dos trabalhos em altura. Vou subir em cima do caminhão, tem que ter análise de risco. Vou subir na escada marinheiro, tem que ter análise de risco. Vou trabalhar no balanço, tem que ter análise de todo tipo de trabalho em altura que você tem na tua empresa tem que ter uma análise de risco, tá? Eu vejo dentro das empresas a análise de risco sendo aplicado de duas formas, tá? E assim, eu também não vejo ser errado as duas formas que têm sido aplicada. Uma primeira forma que eu tenho visto sendo aplicado dentro das indústrias, dentro das empresas, é o quê? Elaborar uma análise de risco. E essa análise de risco, uma vez elaborada, eu não preciso elaborar ela de novo, ok? Só que isso tem que ser associado ao procedimento operacional. Inclusive, a gente vai fazer alguns vídeos relacionados ao procedimento operacional também, tá? Aí a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, que a própria NR35 ela fala também sobre isso. Então, se o meu trabalhador se a minha empresa, tiver um procedimento operacional, tá? Dentro desse procedimento operacional, eu elaboro uma análise de risco. E eu não preciso elaborar a análise de risco para todas as vezes que o trabalhador for trabalhar em altura. Né, que a gente chama são as atividades rotineiras. Tá? Então, todo dia o meu trabalhador tem que subir em cima do caminhão para carregar ou descarregar um determinado produto. Ok? E todo dia ele tem que fazer isso. Ele faz isso, sei lá, 10, 15, 20, 30 vezes ao dia. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que ele vai subir, tem que preencher um formulário de análise de risco? Não precisa. Aí a gente faz um procedimento operacional. Dentro desse procedimento é contemplada a análise de risco. Então a gente faz a análise de risco uma vez apenas, tá? E essa análise de risco tem que ser revisada periodicamente. Isso são as atividades rotineiras, tá? Então, ou seja, não necessariamente a análise de risco tem que ser preenchida toda vez que eu for trabalhar em altura. Se eu tenho um procedimento operacional associado a uma análise de risco, eu faço isso apenas uma vez e o trabalhador tem que executar conforme determinado no procedimento operacional. Tá? Uma outra forma que eu vejo ser aplicada dentro das empresas, nas indústrias, é o que? É o preenchimento da análise de risco através de um formulário, tá? Através de um checklist mesmo. Você tem um formuláriozinho, uma análise de risco no formato de checklist, que você vai identificar quais são os riscos, quais são os perigos, o que eu tenho que fazer, onde eu vou me ancorar, que equipamento que eu vou usar, que tipo de supervisão, se eu precisar de resgate, como é que vai ser esse resgate, e parará, vai anotando lá. Ou seja, para toda vez que o trabalhador for trabalhar em altura, tem que ser feito o preenchimento desse documento, que é a análise de risco, tá? O que a gente precisa entender? Se é uma atividade rotineira que você vai criar um procedimento operacional associado a uma análise de risco, tem que ter análise de risco. Se você vai fazer uma análise de risco no formato de checklist, para toda atividade em altura tem que ter análise de risco. É isso que a gente precisa saber, tá? Toda atividade em altura tem que ter análise de risco. E a permissão de trabalho? A NR35 fala assim, ó, as atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho.
Então, vamos ver alguns princípios aqui. Análise de risco eu vou fazer para todas as atividades em altura, independente se é rotineira ou não rotineira, ok? Já a permissão de trabalho eu faço apenas para as atividades não rotineiras. Mas, Thiago, o que é uma atividade rotineira e o que é uma atividade não rotineira? Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um trabalhador, todos os dias, ele tem que subir numa escada marinheiro. Ele tem que subir lá numa escada marinheiro para executar uma determinada atividade. Todo dia ele tem que fazer isso. E às vezes ele faz por mais de uma vez por dia. Ele tem que subir naquela escada marinheiro. Ou seja, o que é isso? É uma atividade rotineira. É algo que está dentro da rotina do trabalhador. Ele faz isso todos os dias, ou ele faz isso de tempos em tempos. É pré-requisito da atividade dele executar aquele tipo de atividade. Então, o que é isso? Isso é uma atividade rotineira. Está dentro da rotina de trabalho do trabalhador. O que é uma atividade não rotineira? Digamos que aquela escada que ele subia todos os dias para executar aquela atividade, sei lá, por algum motivo quebrou, está em manutenção ou não pode subir nela naquele dia. Então a gente vai contratar um lift, uma PTA, né, uma plataforma de trabalho em altura, para o trabalhador acessar aquele local. Ou seja, essa atividade em altura no lift, na PTA, ela não é rotineira. Por quê? O que é rotineiro para ele? Subir na escada marinheiro. Então, essa atividade é uma atividade não rotineira. Sendo assim, eu tenho que abrir uma permissão de trabalho. E detalhe, a abertura da permissão de trabalho não isenta o trabalhador ou a empresa de elaborar uma análise de risco. É o que está escrito nesse item 35.4.7.1. Ele não isenta da elaboração de análise de risco. Então isso quer dizer o quê? Se eu faço uma permissão de trabalho, tem que ter uma análise de risco. O que eu vejo muito também é a permissão de trabalho já contemplar os itens da análise de risco. Tem problema? Não tem, desde que atenda o pré-requisito da NR 35 quanto às exigências da análise de risco. Tá? Então, a minha permissão de trabalho, eu tenho que abrir a permissão junto com a análise de risco. Ok? Então, resumindo, pessoal, análise de risco, eu vou fazer uma análise de risco para todas as atividades. A minha análise de risco pode estar contemplada no procedimento operacional, onde eu faço ela uma vez apenas e não preciso abrir uma análise de risco toda vez que eu for trabalhar em altura, tá? Ou então eu faço uma análise de risco no formato de um checklist e toda vez que eu for trabalhar em altura antes de iniciar a atividade, eu tenho que abrir a análise de risco. Então a análise de risco ela é feita todas as vezes, ok? Para todos os trabalhos em altura. Já a permissão de trabalho é apenas para as atividades não rotineiras, tá? E a permissão de trabalho tem que ser associada a uma análise de risco. Então, se eu abro uma permissão de trabalho, eu não estou isento de elaborar a análise de risco. Eu tenho que também elaborar a análise de risco, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente tentou trazer aqui o máximo de conhecimento possível dentro desse tema para vocês, beleza? Não se esqueça aí de deixar o teu like, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo da gente no Instagram, acompanhe a gente no Instagram. Estamos com muito conteúdo. Se você vê os nossos stories, todo dia a gente tem quiz lá no nosso Instagram. Todo dia a gente tem resposta dos quiz. Todo dia a gente tem conteúdo relevante para vocês aumentar o conhecimento técnico também. E a gente tem uma troca de informação também, porque a gente não sabe tudo. Então tem muitos colegas que às vezes colocam alguns comentários lá que agregam ao nosso conhecimento também. Beleza? Forte abraço a todos vocês e até a próxima, hein, pessoal?